Olá a todos, gostaria de começar nesse vídeo mostrando a experiência número 11, que aborda controle de servomecanismo e controle de motor DC, ou seja, dispositivos PWM. Esses tópicos já foram estudados na aula teórica, então vou fazer uma abordagem teórica mais rápida, para nos concentrarmos na parte do experimento, da rotina, que já está na apostila, e também do relatório. O controle de servomecanismo é um controle que contrasta com o motor DC, mas na verdade os dois utilizam o princípio de PWM, ou seja, existe uma variação do sinal digital, uma variação de ciclo de trabalho do sinal digital, que vai fazer o controle desses dois dispositivos. A diferença básica entre eles, conforme já foi visto e vocês já conhecem, é que o motor DC ele trabalha com controle de rotação e o servomecanismo, que é o motor de passo, trabalha com posicionamento fixo, memorizável. O exemplo clássico que é sempre dado é um aeromodelo, um avião. No avião, a hélice do motor é um motor DC, onde a velocidade do avião, a velocidade do voo é determinada pela velocidade da rotação do motor. Isso é feito através de um sinal PWM, que varia de 0 a 100%. E os flaps, tanto flaps da asa como flaps da cauda, que são posições fixas, são feitos através de servomecanismo, que normalmente variam de 0 a 90 graus, mas podem ter uma variação maior ou menor, dependendo. No caso, o sinal PWM não varia de 0 a 100%, ele vai variar alguma coisa entre 5% e 10% do ciclo de trabalho, conforme já visto na teoria. Então aqui na apostila nós colocamos aqui a parte interna do servomecanismo, mostrando que o servomecanismo tem um motor de passo, um step motor dentro dele, um microcontrolador que recebe o sinal PWM, esse sinal que varia de 5% a 10% para determinar o ângulo, e posiciona normalmente o eixo do servomecanismo nesse ângulo configurado. Um exemplo aqui bastante clássico é o servomecanismo Futaba, muito usado em aeromodelo, em barcos, etc. O controle dele é extremamente simples, ele tem um sinal de controle que normalmente está numa das extremidades do conector, aqui é determinado pelo fio branco, mas dependendo do fabricante pode mudar, mas normalmente é uma das extremidades. A outra extremidade é sempre o terra e o meio é o VCC. Ou seja, dessa forma é impossível você inverter a polaridade do servomecanismo, a polaridade de alimentação do servomecanismo. Mas o que acontece é inverter o sinal com terra. Nesse caso, obviamente, o dispositivo apenas não funciona. Aqui o sinal típico PWM gerado pela biblioteca servo, no caso do Arduino. Normalmente uma frequência de operação de 50 Hz, o que determina um período de 20 milissegundos, e uma variação de pulso de 1 a 2 milissegundos, ou seja, de 5 a 10% do ciclo de trabalho. Lembrando que o ciclo de trabalho é o sinal ativo em nível alto em relação o período do sinal ativo em nível alto em relação ao período total. Então, 1 dividido por 20, 5%. 2 dividido por 20, 10%. Aqui a gente tem aí o pulso de 1 milissegundo, normalmente posiciona o eixo do servomecanismo numa posição referência, na posição 0. 1,5 posição 90, e 2 milissegundos posição 180. Ou seja, uma variação de 5 a 10% do ciclo de trabalho determina a posição do servomecanismo. Sempre é importante lembrar, os canais PWM, no caso do Atmega 328, estão distribuídos 3 no porte PB, 3 no porte PD. PB1, PB2, PB3, PB3, PD3, PD4, PD5. E aqui tem as notações digitais usadas diretamente no programa do Arduino. E aqui a gente tem, de novo, a pinagem do Atmega. Então, o porte, observe aqui
que no porte PB estão discriminados os canais PWM que podem ser utilizados para servomecanismo motor DC, assim como também no porte PD, né? PD6, PD5 e PD3, conforme já foi colocado lá em cima. Né? De novo, repito aqui, e de novo a nossa placa Uno para a gente trabalhar. O controle é extremamente simples porque a gente tem uma biblioteca dentro do sistema. Imagina se tivesse que fazer isso em Assembler ou mesmo em linguagem C, né, temporizando, né, primeiro gerando um sinal base de 50 Hz, depois modulando o ciclo de trabalho. Né. No caso, a biblioteca Servo, que utiliza timers internos, acho que se não me engano o timer 2 interno do sistema, né, providencia todo o controle do sistema, então a gente não precisa se preocupar. Basta chamar a biblioteca servo, né, servo.h, e determinar qual é o pino digital que vai ser utilizado, aqui o pino 9, que está sendo utilizado. Né, o pino 9 você pode achar o pino 9 aqui, ó, é o PB1, né, fazendo a parte do esquema. Né, se eu não me engano, esse é o sinal da nossa placa de controle. E aqui um código, né, onde a gente chama a biblioteca servo. Estou chamando a palavra servo, né, apenas ali para documentação de mais servo, meu servo, né, como queiram. Né, uma variável aqui de posicionamento que está sendo inicializada como 0. No setup a gente usa a função attach, servo attach, ou no caso aqui eu estou chamando a palavra servo de mais servo attach, né, e o pino 9, né, que é o pino que a gente já viu ali, o pino 9 é o pino PB1. Né? Então, PB1 é usado para essa função. Né? Vamos lembrar que o servomecanismo você não precisa de driver, você não precisa de transistor, né? Já que ele consome muito pouco, né? Ele pode ser ligado diretamente no porte. Então, o sinal sai diretamente, no caso do PB1, né? Indo para aquele pino de sinal do servo. Alimentando com 5 volts, VCC terra, é suficiente para fazer o controle de servo. Tanto que nós vamos usar a função servo na placa SAM, né? Vamos abrir aqui, mostrar a placa SAM. Né? Ó, a placa SAM está ligado diretamente, ó, tá? Naqueles 3 pinos de controle, né? Que, se não me engano, está ligado ao PB1. Né? A gente pode dar uma olhada no esquema para confirmar. Né? Aqui eu estou utilizando um servo mecanismo ligado num dispositivo, né? Um braço mecânico, né? Um braço mecânico aí que pode ser montado, pode ser fabricado, né? Pode ser imprimido numa impressora. Né? Então ele, né, tem bastante disponível aí nas lojas especializadas. No caso aqui, né, foi criado um loop com 2 fors, um for que vai de 0 a 120, um for que vai de 120 até a posição 1 novamente. Ou seja, estou escrevendo no servo um valor que vai de 0 a 120, lembrando que isso é o valor diretamente em grau. Né? Então o servo vai fazer esse movimento, nesse exemplo, uma rotina de delay apenas para dar tempo para o servomecanismo se posicionar, uma rotina de 15 milissegundos, né? Não 15 segundos aqui, vou corrigir aqui já, milissegundos, né? Para a posição desejada ali. Vou acertar aqui para ficar direitinho comentado, né? E aí depois a gente volta à posição. Então a gente vai usar uma rotina parecida com essa, né, para fazer esse teste do servomecanismo. Aqui um segundo exemplo também bastante clássico, tá, onde é feita a leitura de um trim-pot, um conversor analógico digital, um potenciômetro, um trim-pot, poderia ser um sensor de temperatura, um sensor de pressão. E essa entrada analógica vai fazer o controle do servomecanismo proporcionalmente. Lembrando que o controle do servo ele vai de 0 a 180. Né? E o valor lido de um conversor analógico digital vai de 0 a 1023, são 10 bits. Né? Então aqui um rápido comentário, chamando novamente a função servo.
né, chama do servo ali de mais servo, né, conforme já foi feito, cria algumas duas variáveis aqui, coloco de novo em PB1, né, o D9, né, vou colocar aqui o comentário para ficar mais claro, PB1, né, faço a leitura do valor analógico, esse valor vai de 0 a 1023, e aqui a gente faz uma relação, né? A gente está indo de 0 a 180 aqui, ó, de 0 a 179, 180 valores, e o valor analógico de 0 a 1023, 10 bits. Essa função map ela faz uma regrinha de 3, né? Convertendo esse valor aqui, ó, né, em um valor que vai de 0 a 180. Coloca isso na variável val, né? Isso para poder acertar a questão do ângulo. E aí a gente coloca diretamente o valor do trimpote, o valor do potenciômetro, que é lido de 0 a 1023, proporcionalmente de 0 a 180. Ou seja, o potenciômetro vai controlar o servomecanismo indo de 0, quando ele estiver com 0, a 180, quando ele estiver com 1023, o valor máximo, né, no servomecanismo. Ou seja, o trimpote ou o potenciômetro vai fazer o controle, né, do ângulo do servomecanismo nesse exemplo. A gente vai fazer alguma coisa parecida aí no nosso código. Bom, encerrando a parte teórica aqui, né, nós temos o controle do motor DC. O controle do motor DC é um controle que não se trabalha com ângulo, com motor de passo, mas um motor mesmo que gira. Então é controlada a velocidade de rotação do motor. E o controle aqui do PWM é mais amplo, né? Ele não usa só 5 ou 10% da fase, né, do ciclo de trabalho. Ele usa de 0 ao máximo, de 0 a 100%. Né, para fazer isso. Mas ele utiliza isso numa resolução de 8 bits, né, 256, como a gente vai ver. Né. Então aqui é explicado, né, a questão do motor DC, lembrando que o motor DC ele consome corrente, diferente do servomecanismo, que tem dentro dele o driver. Né. Aqui vai haver necessidade de a gente colocar um transistor ou um driver fora do sistema. Aqui, por exemplo, a gente está reproduzindo aqui o controle, né, tanto do servo. Observe que o servo está em PB5, né? PD5, desculpa, PD5, né? Assim como o controle do motor. Observe o controle do motor, diferente do servo, o servo vai direto para o porte, ó. Alimenta e vai para o porte. O motor DC, né, também vai para o porte, mas ele precisa de um driver, ele precisa de um transistor. No caso, estamos usando um transistor de potência aqui, um transistor tipo 120, né, que vai aumentar a capacidade de corrente para controle do motor que está ligado aqui, ó, né? Então, olhando o nosso sistema aqui, ó, o nosso controle de motor está ligado, tá, diretamente no conector que vai para o tipo 120, ó, o tipo está aqui, ó, tá? Você pode observar, né, o transistor aqui, né? A parte negativa do motor é ligada diretamente no transistor, a parte positiva é ligada diretamente no VCC. Né? Se a gente observar aqui, ó, né, exatamente isso que está acontecendo. Transistor, né, a parte, né, do terra aqui do transistor é ligado no negativo do motor, aqui o negativo do motor, e o positivo do motor é ligado diretamente na tensão de alimentação. E aqui tem o controle do motor DC, que vai de 0 a 100%, né, 0 a 100. A frequência típica aqui é 1 kHz, né, para controle, isso gerado pelo próprio função análogo write do sistema, análogo write que vai produzir esse sinal de 8 bits, de 0 a 255, que proporciona aumento de velocidade de 0 a 100, indo aqui de 0, né, esse tempo 0, até o tempo máximo. No caso aqui, usando uma frequência de 1 kHz no PWM, da função análogo write, a gente tem aqui o tempo de 1 milissegundo. E aí a gente tem todo o controle que é feito, né? Aqui tem um exemplo do controle do motor DC. Né? Observe aqui que é colocado no PWM9, né? Que é onde está posicionado, né, o motor DC na placa SAM. Né? Lembrando que o pino 9 aqui é um sinal digital, tem que olhar qual é o porte PD, né? Se não me engano, o PD5. Está ligado aqui nesse pino 9, mas tem que dar uma olhada lá no esquema. Né? No setup,
simplesmente configura-se como saída o porte que vai para o controle, vai para aquele transistor do motor DC, né? E só isso que é necessário. E aí é feita a leitura do canal analógico, né, do trim-pot. Esse trim-pot ele produz um sinal de 0 a 1023, por isso que a gente divide por 4. Né? De 0 a 1023 dividido por 4, ele dá uma resolução de 8 bits, ou seja, divide o valor proporcionalmente de 0 a 255. Tá? Então 1023 corresponderia a 255, 0 corresponderia a 0, e proporcionalmente é muito parecido com a função map, né, que a gente viu no exemplo anterior. E aí, simplesmente coloca para o motor DC o valor do trim-pot. Com isso, a gente faz o controle da velocidade do motor pelo valor do trim-pot. A gente vai usar essa função aqui. Bom, estou sugerindo um programa, né? Um programa que vai fazer um controle completo do nosso... vai usar a comunicação serial, vai usar o watchdog, vai usar os LEDs, vai usar o buzzer, tá? E vai também fazer o controle do motor DC, né? Através da função AnalogWrite, e vai fazer o controle do servo mecanismo, daquele braço mecânico, né? Através da função servo. Dá uma olhadinha aqui na montagem, né? Usando aqui, ó. Então o motor DC nosso vai ser um ventilador, esses ventiladores que o pessoal utiliza em ventoinha, né, de computador, né? Você encontra bastante isso daqui aí no mercado. Usei esse ventilador porque ele tem uma corrente baixa, mas poderia, né? O chip 120 aqui suporta até 1 ou 2 amperes. Poderia ter colocado um motor DC um pouco mais parrudo aqui, né? No caso aqui, né, para não puxar muito da minha fonte de alimentação, observe que foi ligado a uma fonte externa de 12 volts aqui, ó, né, muito facilmente, né? Você encontra esses carregadores de celular de 12 volts, pode usar um carregador aí de 1 ampere. Estou ligando ele diretamente aqui. É importante para fazer o controle do motor DC ligar isso aqui, né? Se você pegar o esquema, né, o esquema que nós estávamos trabalhando aqui, ó, tá? Aquela fonte de alimentação, esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui. Observe que o motor está ligado em PD6, o porte, né, que a gente vai utilizar lá, né, no sistema, e o servo mecanismo em PD5. Tá? Então, voltando aqui para o código. Chamei a biblioteca servo, vou trabalhar com o servo mecanismo. Chamei a biblioteca watchdog, porque eu vou ativar o watchdog aqui no nosso sistema. Né? Inicializo aqui, faço a inicialização das pinagens. Né? Potpin aqui é o canal analógico. Estou pegando no primeiro canal analógico o trim-pot. Criei uma variável val, como já tinha feito no programa anterior. Né? O meu transistor que controla o motor DC, né? Vou colocar aqui, vou fazer essa função. Então aqui, né, tem o controle do motor DC, vamos colocar um comentário aqui. Motor DC, pino 6, né? Vou lembrar aqui que o motor DC está, né, no PD6. Então, vou colocar aqui o porte PD6 para ficar mais claro. PD6. Aqui estão a função dos LEDs. Né? Aqui eu vou colocar também um comentário aqui. Canal analógico 0, que seria o PC0. Só para a gente poder deixar isso bastante claro aí. Aqui a gente está colocando o servo mecanismo no controle 5, que é o PD5. O comentário está adequado. Né? Observe que no setup aqui é feito toda a inicialização, né? Primeiro aqui do motor DC, né? Os LEDs, o buzzer e as duas chaves. Né? O serial, né? Sempre utilizando o serial para fazer a indicação do
que está acontecendo com o nosso sistema. Velocidade 9600, vamos limpar aqui o buffer serial, né? Um pequeno comentário, estudo PWM, rotina de controle motor DC, serve mecanismo, para colocar o nome, a data, né? Ou seja, aqui na inicialização, né, é legal colocar o status, né, versão do software. Então dá para colocar várias coisas aqui, é só ir colocando serial print, né? Não gasta muito pouco código aqui, poucas linhas de código. Lembrando que a função ln é com line feed aqui, então ele faz aquele, vai para a linha de baixo e volta para o início da coluna. No início aqui estamos fazendo um teste das saídas digitais, né? Lembrando que o LED 3 aqui é o LED 3 é o LED vermelho. Vou apagar vermelho aqui, né? Vermelho, né? O LED 2 é o LED amarelo. E o LED 1, é o LED verde. Ligo todo mundo, desligo todo mundo, quer dizer, fazer uma gracinha inicial aqui só para testar todo mundo. Faço o mesmo com o teste do buzzer, né? Sempre lembrando que o comentário, né, tem barra na frente, né? Senão vai dar erro lá, né? Esse comentário, o ponto e vírgula, é o comentário do C, da linguagem Assembler, né? Mas no C ele não é comentário. No C o ponto e vírgula indica o fim, né, do controle. Então sempre lembrando aqui, senão vai dar erro lá na compilação. Testo o buzzer, né? Mando mais uma mensagenzinha lá, teste motor DC, ventilador, né? Também mais para ilustrar, né? Aqui no setup, vou fazer um rápido teste no motor DC. Então vocês vão notar que além de testar o buzzer e testar os LEDs, ele vai acionar o motor DC de 0, motor desligado, vai aumentando a velocidade até próximo de 100, né? Lembrando que 100 aqui é 255, né? Vou colocar 255 aqui, né, que seria o máximo, 255 a 8 bits, né? Então ele vem subindo devagarzinho, ó. Então vocês vão notar que o ventilador vai subir e descer, vai de 0 a 100 e depois desliga. Tá? Então na inicialização aconteceu tudo isso, LED, buzzer e o motor. Né? E o servo mecanismo, a gente vai fazer um controle do servo mecanismo, colocando ele na posição 0. Né? Vou colocar aqui, ó, servo, posição 0 graus, e aí ele vai subindo, ó, né, até 90 graus. Vou repetir esse comentário aqui, ó, aqui embaixo, só para ficar mais claro. 90 graus. E aí não precisa ficar matutando, né? E aí ele vai, né, diminuindo o servo até a posição 0, e aqui é uma posição de repouso, tá? Deixa o servo, aquele servo que está naquele braço mecânico, a posição de repouso melhor dele é uma posição mais a 45 graus, né? Posição de repouso do braço mecânico. Tá? E ativo o hotdog. Né? Sempre ativando o hotdog, estou ativando com o tempo máximo aqui, então a gente tem que tomar cuidado nas temporizações e nos ciclos de teste de não ultrapassar 8 segundos. Por isso que vocês vão ver de vez em quando vai vir uma função de reset do hotdog no meio do código. Bom, com isso a gente tem inicialização. Tá? Então, a inicialização ele testa completo aqui. Ó. Tá? A gente já vai descarregar o código e vocês já vão perceber isso. O programa principal é um programa bem simples também. Né? Observe aqui a função de inicializar o hotdog, que a gente tem que estar sempre utilizando. Estou fazendo a leitura das duas chaves, colocando as variáveis para poder utilizar. Acho que eu só vou usar uma chave nesse código, mas poderia usar a segunda. Né? Aqui estamos lendo o valor do trim-pot, do potenciômetro, dividindo por 4, porque o valor é um valor de 10 bits até 1023, dividido por 4, para colocar na função analog write, que é o de 8 bits. Então 1024, 1023 dividido por 4 dá 255, 256 mais ou menos. Então a gente faz uma função map, né, escrevendo no trim-pot um valor de 8 bits, e não de 10 bits. Não posso escrever 1024 nele.
um pequeno delay, né? Então o que vai acontecer aqui? O trim-pot, o potenciômetro da placa, vai controlar o velocidade. Observe que ele já faz isso de cara. Então o tempo todo na placa, a gente vai ver que o trim-pot, tá, vai estar controlando o motor. Então a gente já vai fazer esse teste ali. Ó, né? Aqui eu estou lendo a chave, né? A chave já foi lida aqui nessa função. Estou usando a função do status da chave. Né? Se ela foi ligada, né? Coloco uma mensagem chave 1 ligada e vou testar o motor DC. O motor DC vai ser... aqui eu estou primeiro acionando o buzzer. Estou acionando o buzzer rapidinho. Né? E aí sim, a gente vai fazer um teste no motor DC indo de 0 ao limite de 8 bits, 255, né? Proporcionalmente, ó, de 0 a 255. Né? Uma rotina de delay, ele vai colocar, né? Ele vai ligar o ventilador, o ventoinha, né? Aquele ventiladorzinho de 0 ao máximo, né? De 0 ao máximo, né? E depois, né, aciona o hot dog aqui, porque isso daqui demora um tempinho, né? Desliga o hot dog, né? Reseta o hot dog, e aí ele vai voltar. Então você vai perceber que quando for apertar a chave 1, tá? Ele vai ligar o buzzer e vai ligar o ventilador de 0 à velocidade máxima. Depois volta. Né? E aí a gente faz um teste, a gente verifica se foi mandado um dado serial, para a gente poder encerrar o código. Então observe que a chave 1 está fazendo o controle do motor e o serial está fazendo o controle do servomecanismo. Então se ele receber a letra M no serial, né, ele vai dizer que recebeu a letra M, vai piscar o LED vermelho, desculpa, o LED verde, né, LED 1 é o LED verde, vou colocar aqui, ó, só para ficar claro. Vai piscar o LED verde, né, 3 vezes, né, e vai abrir e fechar o servomecanismo. Vai colocar em 90 e vai colocar novamente em 45. Então vai fazer um movimento de abertura daquela mão só para a gente poder fazer o teste. Né. Limpa o serial flash e finaliza o código. Né, finaliza o código. Então um código de teste, mas que depois vocês vão poder usar pedaços desse código, tá, nos diversos programas aí que vocês tiverem necessidade, tanto do motor DC, né, como do servomecanismo. Né? E obviamente usando o hot dog, comunicação serial. Então é um experimento aqui bastante completo aqui. Né? Eu vou colocar esse programa, né, no ambiente Arduino. Né? Vamos abrir aqui, ó. Tá, ó. Ele já está aqui no meu Arduino, que já está configurado na COM3, se eu não me engano. Dá uma olhadinha na COM3, placa Arduino. Já dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e o código já foi colocado aqui. Como eu estou usando a parte de comunicação serial, então aqui em ferramentas, eu ativei o monitor serial. Já está ligado aqui, ó. Vou deixar o monitor serial ligado, ó, nos testes que eu já fiz aqui, ele já mandou algumas mensagens aqui. Né? Então, a gente já fez aí, né, toda a inicialização aqui, só para facilitar a experiência um pouco longa, né? Tá, com a filmagem aqui, a gente só faz um teste preliminar aqui para dar tudo certo. Vamos ligar a câmera aqui. Né? Vamos deixar os dois, deixar aqui o Arduino ligado aqui no cantinho. Tá? E o serial é importante para nós aqui, que ele vai fazer parte do nosso sistema. Vou colocar ele aqui para cima, ó. Ele aparece aqui. Seria importante vocês tentarem repetir, né, isso. Né? Eu usei aqui um braço mecânico que vai abrir e fechar. Né? Ele vai abrir e fechar esse braço aqui, ó. Essa garra. Tá? Mas vocês podem usar um servo, né? E só verificar o ângulo do servo. Poderia ser usado perfeitamente isso. Eu só coloquei essa garra, né, para vocês verem que o movimento do servo pode ser transformado em um movimento mecânico. E coloquei o ventilador aqui, né, minimizando aqui, ó, só coloquei o ventilador aqui, ligado no motor DC. Nesse caso é muito importante, é essencial, a ligação de uma fonte de 12 volts externa, né, que foi colocada aqui. Vou colocar serial novamente aqui. Né.
O programa já foi colocado ali no sistema. Eu vou descarregar novamente para a gente poder ver o sistema. Então vocês vão observar na inicialização, né, o acionamento dos LEDs, do buzzer, do motor DC, né, do serial, né, e do servomecanismo aqui. Ó. Ver se a gente consegue fazer tudo isso daqui, né, de tal forma que caiba tudo na tela. Né? A tela está ficando pequenininha aqui. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui. Ó. Puxar um pouquinho para baixo, para vocês verem aqui o... Então, acho que está aparecendo na tela aqui, né? O ventilador vai ligar aqui, né? O servomecanismo vai aparecer aqui. Né? Vocês podem usar um servo, um motor DC pode usar um ventilador desse, um motorzinho DC mesmo, né? Fazer a montagem. Isso também dá para ser simulado no Tinkercad. Obviamente, no Tinkercad você vai só verificar lá a posição do servo que tem lá dentro. Eu acho que ele também tem um motor DC, né? Para você testar todo o sistema. Vou descarregar o código, tá? Então, ao descarregar o código, vocês vão perceber aqui, né, que ele vai começar a piscar o LED e fazer a inicialização. Vamos observar aí. Né? Lembrando aqui o código no início, ó, né, ó, o que ele faz. Ó, setup, né? Ele vai mandar para o serial estudo PWM, controle de motor DC e servomecanismo, vai piscar os LEDs na sequência, o buzzer na sequência, vai mandar lá o teste no motor DC, vai fazer que o motor DC, o ventilador vai de 0 a 100 e volte a 0, e vai testar a chave, o servomecanismo, indo de 0 até 90 e voltando para a posição 45, que é a posição de repouso dele. Tá? Posição 45 é a posição de repouso. Tá? E aí ele finaliza o setup. Então todo esse setup vai acontecer. Depois do setup, ele já vai ler a chave e já vai fazer o controle do trimpote. Tá? Vamos aqui tentar então. Vamos descarregar o código. Só para fazer a inicialização da placa. Né? Então já observa lá. Ó, vai ligar os LEDs na sequência. Ó. Viram que o ventilador foi de 0 a 90. Né? O servomecanismo foi de 0, né, a... Desculpa, o ventilador foi de 0 à potência máxima, né, que é quando manda 255 para a saída do PWM dele. Né? O servomecanismo foi de 0 a 45 e voltou para 0. Né? Vou dar um reset na placa para vocês perceberem novamente todo esse movimento. Ó, os LEDs, ó, ventilador de 0 a 100. E o servomecanismo sendo controlado. Vou mostrar aqui no outro ângulo a questão do servomecanismo, só para vocês perceberem aqui a abertura, né, do braço. Inicializei de novo. Ó. Ventilador de 0 a 100. E aqui ele está um movimento mais rápido. Se tiver muito rápido, a gente pode aumentar o delay para a gente ver mais esse movimento. Observe que eu mandei o comando para o servomecanismo. Ó, o servomecanismo. E o ângulo do servomecanismo é que, através desse dispositivo mecânico, fez a abertura. Né? Então, 90 graus é 90 graus a abertura desse braço mecânico aqui. Né? Ele está na posição 45 agora, ele está na posição no meio. A posição 0 é a posição totalmente fechada, a posição 90 é a posição totalmente aberta. Vou repetir mais uma vez aqui. Ó, o ventilador de 0 a 100. Ó, fechou, abriu, né? E voltou para a posição 45. 45 é uma posição de repouso que dá, né? Que não fica forçando aqui, nesse caso aqui. Se eu tivesse com o servomecanismo, né, com eixo, né, vocês veriam claramente nessa função. Agora ele está na função loop. Né? Na função loop, né, ele primeiro está lendo o valor do trimpote. Ó. Então, vou mexer no valor do trimpote, vou puxar um pouquinho o nosso servo função para cá. Ó. Tá. Então ele fica lendo o tempo todo, ó, o valor do conversor analógico digital. Né? E manda esse valor para
o motor DC, ó. Então, ele vai pegar um valor que vai de 0 a 1023, vai dividir por 4, de 0 a 255. Então, no máximo, ele vai de 0 a 100% da velocidade. Lembrando que 8 bits 255 é 100% do PWM. Ele está na posição totalmente no sentido anti-horário. Eu vou começar movimentando no sentido horário. Ó. Ele vai aumentando a velocidade. No início tem um pouquinho de inércia, né? Que a velocidade está baixa. Né? E aí ele vai aumentando a velocidade. Isso dá para perceber claramente pelo vento, né, que é proporcionado. Ó. E aqui ele está na velocidade máxima. Né, vai reduzindo. A redução dá para ver melhor, né, porque ele saiu daquela posição de inercial. Dá para ver né, que as pás, né, do ventilador, né, as hélices do ventilador vão diminuindo. Ó. Vou tentar diminuir aqui, ó, devagarzinho, para vocês irem percebendo. Ó lá. Ó lá. Quando ele sai da posição inercial, né, ele vai. Né, se tivesse um motor um torque mais pesado, talvez ele desse para ver melhor essa rotação dele. Né. Aqui, é claro, se fosse um aeromodelo, né, iria mudar a velocidade do aeromodelo. Se fosse um barco, iria mudar a velocidade, né, de navegação do barco. Se fosse um carro, ia mudar a velocidade, né, da roda do carro. Né. Então aí você tem, sempre lembrando que o PWM aqui varia de 0 a 100%, né, que no caso da função Nargo-Wright, essa função Nargo-Wright que está aqui, ó, né, que vai pegar esse pot value, né, esse valor do potenciômetro, né, é um valor que vai de 0 a 255. Bom, a outra função é a leitura da chave. Ó. Se a chave 1 estiver acionada, né, ele vai mandar. Né, observe aqui, ó, a gente acabou não observando, mas ele sempre manda o teste do motor DC ventilador. Aqui, ó. Vou de novo acionar mais uma vez aqui. Né, o reset só para vocês perceberem a mensagem aqui, ó, lá. Rotina, motor DC, testa o motor DC, ele vai sinalizando através da função serial print, né? Olha lá, toda a função. Né? Olha lá. Ok? Agora eu vou acionar a chave 1, ele vai mostrar no serial a chave 1, e a chave 1, o que ela vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui, vai acionar o buzzer, o LED vermelho, né? E vai jogar o ventilador de 0 ao máximo, de 0 a 255, sequencialmente, e depois volta a 0. Tá? Certo? E aí depois ele fica vendo a serial. Então, ó, vou acionar a chave 1, ele fica lendo essa chave direto. Né? Então, vou acionar a chave 1, né? Vou prestar atenção agora no ventilador aqui. Né? Ó. Observe que ele vai mandar uma mensagem aqui também. Já foi, né? Ó. Foi de 0 a 100, né? Indo, né? Controlando o PWM, né? O LED, né? E o buzzer, né? Conforme a gente viu aqui, ó. Ó. Certo? Vamos ver aqui, ó, de novo. Ó. Olha lá, de 0 a 100. Na parte final da experiência, né, transmitindo a letra M, né, pela interface serial, né, pelo monitor serial, né, ele vai, olhando o código aqui, né, na apostila, ó, enviando, sendo detectado, né, a transmissão serial através da serial available, né, sendo detectada a letra M, ele vai, né, enviar serialmente tecla M recebida, vai piscar, né, o LED 1, que é o LED verde, 3 vezes, e vai acionar o servomecanismo. Né, e aí ele finaliza o código. Então, uma experiência bastante
bastante simples que vocês, né, têm a oportunidade de testar serial, testar o watchdog, testar o servomecanismo, testar o controle do motor DC usando nas diversas experiências e a partir do momento que vocês verem esses códigos, né, teriam um grau de compreensão maior. Né? Quando fizerem, né, servomecanismo serve para fazer experiência com robótica, indústria 4.0, motor DC você controla esteira, né, de linha industrial, né? Então são códigos que já estão, uma parte deles disponíveis, né? Então acredito que esses comandos vistos na experiência de hoje possibilitem, né, a maior compreensão desse processo. O relatório eu estou pedindo para você fazer uma reflexão, né, em cima desses códigos, né? Primeiro explicar o funcionamento do servomecanismo motor DC mostrando os sinais PWM. Isso é uma questão importante, né, principalmente para o pessoal da mecatrônica. Né? Esses sinais que eu estou pedindo para você explicar, né, são sinais que nós colocamos aqui na apostila, né, na parte teórica, e foi visto também lá na teoria. Né? Aqui você tem um controle de motor DC indo de 0 a 100. Né? Observe que a frequência a gente está trabalhando aqui é 1 kHz. Né? Então esse tempo varia de 0 de atividade no motor, né, até 1 milissegundo, que daria 100%, né, com 100% da atividade do motor. Lembrando que a função largo write vai fazer esse controle 0, 255, 8 bits, para fazer o controle máximo. Né? Então a gente viu ali no códigozinho que a gente fez aquele for, que a gente aumentando a velocidade do motor, colocando na função largo write o valor dividido por 4 do potenciômetro. Né? E no caso do servomecanismo, o servomecanismo utiliza um sinal, né, menos, né, com menos excursão. Né? Ele utiliza um ciclo de trabalho, né, vai usar uma frequência menor, 50 Hz, e utiliza um ciclo de trabalho que vai de 1 a 2 milissegundos, ou 5% até 10%, indo de 0 a 180. Então, a excursão é diferente. A biblioteca servo vai fazer toda essa funcionalidade aí, né? Então explicar isso, colocar o esquema é importante, né? Isso é uma questão teórica importante, inclusive em avaliações. E eu só estou pedindo para você fazer um código um pouco diferente. O código do servomecanismo iniciando na posição 0, depois de 1 segundo na posição 45, depois de 1 segundo 90 graus. Né? Sempre usando a função servo-write. Servo-write 0, servo-write 45, né? Você coloca dentro do servo-write diretamente o ângulo que você deseja, e ele faz o ajuste do PWM, né, até 90 graus. E aí fica repetindo o processo. Né? Indica a operação piscando o LED verde. Né? Se receber, aí logo na sequência, serial available, se chegar um dado serial, né? Se receber a primeira letra do seu nome, aí coloca, né, o motor em 50% de velocidade. Vamos lembrar que 50% da velocidade do motor é 50% de 8 bits, 50% de 255, que dá 127. Então 127, né, ó, a função que eu já colocado aqui, por 5 segundos, e depois desliga o motor. Né, indicar isso através de um buzzer. Serialmente enviar todas essas operações. Né, então, um exercício. Em uma avaliação, obviamente que a gente não pede um código tão comprido, eu vou pedir para vocês terem apenas, né, a habilidade, né, de colocar os códigos, tá? O serial print, né, para fazer transmissão serial read para receber o serial, né? Aí você tem o analog write, né, que vai de 0 a 255 para controle de velocidade do motor, e a função servo, que vai de 0 a 180 para fazer o controle do servomecanismo. Então, entender essas funções principais, né? Importante vocês praticarem isso, né, para ter um maior domínio e poder compreender os códigos que vocês vão encontrar aí para frente, tanto trabalhando com servo como motor DC. Bom, havendo dúvidas, né, como sempre, enviem um e-mail para nós aí, né, para mim, ou mandem uma mensagem para o Moodle, ou durante as nossas aulas presenciais, né, a gente vai poder esclarecer todas essas dúvidas aí. Né. Até a próxima.